Temos também o André, eu quero conversar um pouco mais com vocês antes da Karina iniciar, mas temos o André também para dar as boas-vindas. Oi, pessoal, bom dia. Mais uma sexta aqui com a Norwegian, hoje com conteúdo assim mais técnico, né, de como usar as ferramentas aí com a nossa grande Karina, uma super coach aí que nós trouxemos para vocês. Obrigado pela participação mais uma vez. E semana que vem temos um outro webinar aí, vai ser surpresa, tá? Nós vamos anunciar semana que vem. Um abraço. Muito bem. Então, gente, só para entender, vocês sabem que a gente tem feito apresentações sobre destinos, trazendo sempre conteúdo relevante, mas a gente discutiu internamente de que forma mais a gente poderia ajudar, contribuir aí com o momento atual, né? E a presença de lives e a necessidade de tecnologia para entrar em contato com as pessoas nos fez crer e chegar à conclusão que o de hoje é muito pertinente. Então, o foco vai ser realmente dicas muito legais de lives e utilização de Zoom. Aliás, começamos, vocês estão habituados com um formato e com uma forma de entrar nos nossos webinars diferente da que aconteceu agora, né? Porque nós também estamos utilizando o Zoom, que tem a opção de webinar e tem a opção de reuniões, né? Então, na prática, a gente também já tá utilizando o Zoom. Eu comento com vocês que, até por circunstâncias, né, nós temos sempre... vocês sabem que a Norwegian tem escritórios globais e já era comum nós termos reuniões globais. Então, o Zoom é uma ferramenta que, para a gente, já existia há pelo menos, penso que 2 ou 3 anos para reuniões, enfim, nós já estávamos muito familiarizadas com a ferramenta. Mas eu confesso que ontem, num repasse com a Karina, eu aprendi vários truques, várias ferramentas bem importantes. Então, eu conto que vai ser útil para vocês, eu conto que a gente está trazendo realmente um conhecimento e um conteúdo que vai ser útil para vocês no dia a dia. E convido a Karina para entrar aqui agora. Aí está ela. E só informação técnica também. As perguntas, gente, vocês têm aí o question and answer, né? O Q&A, que pode ser utilizada durante a apresentação, mas a gente vai deixar a interação de perguntas e respostas para o final da apresentação, tá? Eu acho que se vocês não estão com acesso ao chat, se eventualmente tiverem, peço que não usem, porque a gente vai verificar as questões mesmo nesse quadro. Acho que já tem bastante gente familiarizada também com essa ferramenta. Então, Karina, muito obrigada. A gente vai desaparecer, mas vamos estar com você aqui também. E a gente volta no final para interagir também com perguntas e respostas, tá bem? Muito obrigada, gente, pela presença. Karina, bem-vinda. Obrigada. Fiquem aí que eu sou carente, hein? Só de ouvir. Bom dia para todo mundo. É uma alegria estar aqui como sempre. Eu agora oficialmente assumo as picapes para o webinar de vocês hoje. É sempre uma alegria estar aqui. Eu já dei uma olhadinha aqui nos nomes que temos na lista de convidados e tem muita gente querida que eu já conheço, mas provavelmente tem gente que está me vendo aqui pela primeira vez. Então eu acho que é importante que a gente comece fazendo um rápido rito formal aqui. Gente, meu sonho de garota é aparecer assim na capa de um webinar. Estou me realizando nessa manhã de sexta-feira, viu? A gente vai falar hoje numa maratona de criação que tem 2 etapas, uma hoje e uma na próxima semana, na terça-feira, sobre ferramentas para criar mais versatilidade para o trabalho que você desenvolve no dia a dia. E eu, particularmente, encho meu coração de alegria quando eu posso partilhar sobre ferramenta. Porque, afinal de contas, a gente entrega o poder nas mãos de vocês. E eu espero de verdade que nessa sequência, com 2 encontros, a gente consiga não só extrair ainda mais da nossa comunicação nos negócios, nas agências que vocês representam, que vocês fundaram, onde vocês trabalham, mas, acima de tudo, que vocês também pensem em matéria de distribuir o poder para outras pessoas. Porque todo negócio hoje vai precisar de uma interface via telas, então eu vou ficar feliz se você fizer essa informação girar. É a partir disso que o meu trabalho me traz alegria, me traz realização e me traz prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Lima,
Tá aí meu Instagram para a gente criar uma amizade sincera. Está aí o caminho para o meu LinkedIn, onde muitas vezes eu posto artigos, matérias, tudo aquilo que eu posso dividir. E há quase 10 anos, ou seja, desde que eu era criança, eu trabalho com sala de aula. Então, eu trabalho consultivamente. Se você está aí pensando que eu não conheço nada do trade de viagens, está enganado. Porque quando criança eu queria muito ser apresentadora do Jornal Nacional na bancada. Mas como eu sempre brinco, né? Fátima Bernardes atrapalhou meu plano de carreira. E aí, quando eu tive que tomar uma decisão com relação à minha profissão, eu estudei turismo e hospitalidade. Porque eu queria virar cidadã do mundo, né? Estar um dia na Oca do Índio, outro dia no Castelo na Europa. Bom, mas depois que eu tive contato com a realidade, eu descobri o quanto eu gostava de conectar com gente. E nos últimos anos, eu tenho estudado basicamente sobre a experiência do cliente e sobre as maneiras que a gente usa para se conectar com outras pessoas. E entendi que isto é válido nas nossas 24 horas do dia, o que é um enorme ganho para nós, certo? Através da comunicação, do trabalho com marca pessoal, de criatividade e principalmente aliando isso a recurso, porque o recurso não é importante se a gente não traz a nossa bagagem, né? Aquilo de bom que você vai fazer usando o Zoom ou usando o seu Instagram, por exemplo, com lives, é resultado de uma bagagem que você já carrega há anos e que a gente honra e valoriza sempre. Eu sou super inquieta, estudo sempre, principalmente no meu Instagram pessoal, eu tenho trazido várias dicas de como usar ferramentas e de como lidar com comunicação, de como atuar melhor usando a nossa agilidade emocional. Não é inteligência emocional só, que é decodificar as nossas emoções, mas, acima de tudo, saber agir a partir delas. Está aí o nome de agilidade para mostrar que é no campo da ação que a gente realiza. E por falar em ação, está na hora de começar, certo? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre lives no Instagram. Se te deu um frio na espinha, calma, a gente vai resolver essa parada hoje. E a gente vai falar sobre reuniões usando o Zoom, que coincidentemente é o ambiente em que nós todos estamos agora. Eu espero que vocês aproveitem a viagem, que inclusive não se acanhem ao compartilhar dúvidas. A equipe da Norwegian está aqui atenta aos comentários e ao final, Stella volta, né, para trazer os questionamentos de vocês, para que todo mundo consiga ter acesso às respostas e a gente consiga discutir juntos. Começando, o que a gente tem para hoje, que a nossa agenda é extensa, vamos falar sobre live no Instagram. Durante esse período, muita gente veio aqui me perguntar, Karina, se eu não tenho 1 milhão de seguidores, se eu não tenho uma audiência enorme, eu devo mesmo fazer live? Minha resposta é sim, deve. E eu vou te explicar por quê. O mais importante para a gente aprender a fazer algo não é o processo, mas sim descobrir uma razão forte o suficiente para que você faça o que faz, né? Já que saber é saber fazer e a gente tem que saber a origem, eu vou dizer por que você tem que fazer lives. Porque a gente não duvida da potência que uma interação ao vivo traz. E para isso, trouxe o Cenoura Bravanel para que você nunca mais esqueça dessa metáfora. Estar ao vivo num programa de domingo, por exemplo, como ele fez, fazendo história na televisão brasileira, é algo que automaticamente gerava mais conexão. Tem um borogodó, a conexão ao vivo. Agora que a gente está em isolamento, a gente também sente isso. Há algo mais, quando a gente sabe que, pelo menos, há uma sincronicidade e que a gente tem pessoas conectadas conosco de alguma forma ao mesmo tempo. Então, primeiro, a gente já sabe que o ao vivo oferece um elemento que, claro que qualquer conteúdo gravado tem imenso valor, mas tem algo diferente. O que tem de diferente? Lives engajam mais. Por quê? As pessoas estão esperando, assim como elas passaram a enxergar no Instagram Stories, quando a gente antes só postava no feed, uma dinâmica mais autêntica, uma dinâmica mais real. Ou seja, isso vai gerar mais liga, mais conexão. A sua presença ao vivo cativa a audiência. Para vocês terem ideia, né? Se você, quando terminar esta live, simplesmente se conectar sem aviso, você vai ver muita gente curiosa dizendo: o que essa pessoa está fazendo aqui agora? Né? O que ela quer dizer nesse momento? Ou se você não tiver nada para dizer, as pessoas vão querer conversar com você ao vivo. E quem esteve comigo no primeiro webinar que a gente fez, falando sobre marca pessoal, deve lembrar da máxima que eu repito à exaustão, de que gente conecta com gente. A partir do momento em que você coloca a cara no vídeo, eu já te garanto um sucesso a mais. E tem mais um elemento importante.
Para quem se lembra do Silvio Santos caindo naquele negócio que tinha água, que você jogava bolinhas no alvo, ou tomando uns tombos de vez em quando no sorteio da Telecena, é claro e evidente para nós que a vida sem script e com reações que não são programadas e quadradinhas também é algo que oferece atratividade. Então é para isso que as pessoas querem te ver, para te ver de verdade, para te ver sem script, sabe? Numa época em que todo mundo está pensando na autenticidade, em que a gente está vivendo vida real, né? Então, você está no meio de uma reunião via Zoom e o teu cachorrinho vai latir, a tua criança vai dizer que terminou o dever no homeschooling. Pois é, as pessoas estão intimamente interessadas na vida da gente sem roteiro. E é por essa razão que vale super a pena que a gente programe, por vezes, algumas interações que ocorram ao vivo e em cores. Agora eu vou te dar um argumento técnico para que você faça lives. O algoritmo do Instagram ama lives. Por quê? Se você programar uma live, ao contrário do que a gente tem com o feed e com os stories, o algoritmo do Instagram entrega grátis. Se você fizer uma collab, que é uma live feita com uma outra pessoa, entrega dobrado. Ou seja, a notificação vai acontecer para 100% da audiência de cada uma das pessoas que está na live. Muito mais chance de sucesso. Karina, que coisa, né? De graça, de graça. Uma ferramenta de comunicação que cutuca a sua audiência, 100% dela, para que você dê um recado. Você fala, meu Deus do céu, é bom demais para ser verdade. Então, eu acho que eu estou mudando de ideia com relação a isso, né? De me encher de receio, de ter medo de aparecer, ou de achar que a minha mensagem não é importante o suficiente. De jeito nenhum. É mais do que hora da gente se lançar. Eu espero de verdade que você já tenha se convencido de que isto vale a pena ser feito. E para isso, a gente vai para um segundo passo. Depois que a gente fundamentou o porquê fazer lives, eu vou te falar sobre como cuidar da sua imagem durante esta interação, certo? Primeira coisa, eu preciso cuidar de um cenário atraente. Vocês devem ter percebido que aqui atrás de mim tem uma série de elementos que, mesmo que de forma inconsciente, te distraem. Se fosse uma parede branca, você provavelmente não teria parado para reparar quando meu quadradinho apareceu, ou não pararia para pensar o que esse desenho faz aqui atrás de mim. Ele é um cartão postal, que é uma obra de arte feita por um aluninho com paralisia cerebral, numa ONG que eu conheci recentemente. Aqui tem alguns cartões que eu recebi com pedaços de bolo e com atos carinhosos que alguns amigos trouxeram. Tem um mantra que eu repito pela manhã, que me fortalece, que me centra. Pois é, elemento visual é uma coisa que entretém. Então, pare para pensar em como construir isso, porque eu estava atrás de uma parede branca, basicamente, né? Então, vamos criar elementos. Você sempre tem aí na sua casa um vasinho de flores, um lugar que tem uns quadros, um canto de parede mais colorida. Não precisa ter um enorme investimento, precisa ter um olhar atento a esses pequenos detalhes. Cuide da angulação. Pra vocês terem uma ideia, eu estou aqui em frente ao meu computador com 4 livros daqueles de viagens que a gente coloca de enfeite em casa, empilhados. Por quê? Eu não posso ter uma angulação nem aqui, ó, muito de baixo, com o computador abaixo e a minha cabeça aqui acima, aparecendo só o pescoço. E do mesmo jeito eu não posso ter uma visão de drone, né? Então, a minha orientação sempre aqui é de uma foto 3x4. Então, vamos aprender a enquadrar bem, porque o Instagram é uma rede altamente visual. Depois, cuide da iluminação do seu ambiente. Pra vocês terem ideia, eu sou uma pessoa tão empolgada que eu tenho aqui um ring light de blogueira. Mas você pode comprar, sim, um ring light de mesa que seja mais simples para que você ilumine o seu cantinho aí. Ou você pode usar luminárias na sua casa. Tem gente que usa luminária com papel manteiga. Sabe aquele que a gente fazia mapa quando era criança? Quem é vintage, que nem eu, pelo menos, né? Então, encontremos iluminação, porque é muito importante que a gente traga esse conforto, né? Outra coisa super importante, jamais contra a luz. Então, fuja de janelas, fuja, inclusive, de elementos de distração. Você tá lá fazendo a live, tem um corredor profundo. Eu vou ficar de olho no corredor, tá? Então, a gente tem que trabalhar ao máximo os ruídos e evitar que eles atrapalhem o nosso processo de comunicação. Tudo bem? Depois, vamos falar a respeito da nossa autoimagem, né? Se você vai lá fazer lives, cuide de detalhes. Quais são os acessórios que você usa ou que estão no seu arredor, né? Eu, por exemplo, sempre separo um brinco novo quando eu vou fazer um webinar importante, né? Maqueio, tento usar cores vivas de vestimenta, tento não criar conflito com o ambiente onde eu estou,
penso no dress code, qual é a imagem que eu quero transmitir, né? Eu poderia aparecer aqui de pijama? Provavelmente não, né? Eu tenho que demonstrar prontidão a partir do momento que a gente está numa interação profissional. Penso em todos os códigos invisíveis, por isso que eu escovei os meus cabelos, né? Tento parecer uma pessoa civilizada, adulta e ordenada nessa interação. Procuro sempre lembrar de manter uma expressão aberta. As pessoas estão reparando na gente de uma maneira diferente, com até mais atenção, né? Olhando para a gente nas telas. Então, todo pequeno detalhe importa. E agora uma coisa muito importante. O Instagram é uma rede social de fala ágil. Então, não dá para falar devagar, na calmaria, né? A única exceção a isso são os professores de yoga, de meditação mindfulness. Eu, aliás, quero abrir um parênteses com relação a isso. Parem para pensar que o Instagram é uma rede passiva como é o YouTube, mas o YouTube tem um recurso que joga a favor dele, que é você acelerar um pouquinho as falas. Muita gente usa isso, ou porque é impaciente, o que é meu caso, né? Do signo de Áries, ascendente em Leão, uma pessoa agitada, ou porque você está fazendo tarefas e consegue entender bem a fala acelerada. E o Instagram não tem. Então, ao final do dia, por exemplo, suponhamos que você faz uma live pela noite e eu sou sua audiência, zapeando o Instagram. Eu vou prestar atenção naquilo que capturar o meu olhar. Então, pare para pensar. O Instagram é uma rede ágil. Quando a gente falou no primeiro webinar de Stories, eu disse isso, né? Você precisa gravar com agilidade. Não rápido a ponto das pessoas não te entenderem, mas precisa ter ritmo, precisa ter peso, precisa ter disposição. Transmitir essa energia para quem assiste você. Tudo bem? E agora a gente vai partir para um raciocínio a respeito de roteiro. Como é que eu me preparo? Para ser um sucesso, eu tenho poucos passos. Primeiro, escreva de fato um roteiro base. Isso vai te trazer mais confiança e vai te trazer mais firmeza durante a execução da live, quando ela de fato ocorrer. Depois, vou fazer uma collab. Então, eu vou entrevistar alguém. Partilhe as perguntas. Minha gente, eu combino o jogo da pergunta, da resposta. Pergunto que ganchos eu posso dar para o meu entrevistado. Conto, olha, no começo eu vou falar assim, assim, assado. Você quer que eu te apresente? Quer me contar em poucas palavras o que tem de bacana a seu respeito? E não é só falar onde a pessoa se formou, o que ela estudou, não. Conta lá que ela tem um shih tzu com o tal nome, que ela tem 2 filhos maravilhosos. Gente, conecta erro. Quando você combina o jogo, as duas partes vão ter mais tranquilidade. Inclusive do ponto de vista comportamental. Porque quando a gente faz live com alguém, vai ter geralmente alguém mais falante e alguém menos. Então, a gente busca esse equilíbrio. Se eu sou entrevistada, eu também tento não invadir o espaço da outra pessoa, né? É a outra pessoa que está na condução? Então, ótimo. Eu vou agir a seu comando. Criar combinado nunca é caro, bem diz o ditado popular, certo? Se eu, por acaso, não tenho 50 milhões de seguidores, eu vou ter que preparar minha audiência para essa live que vai ocorrer. Então, eu vou lá gravar stories, vou botar minha cara no vídeo e vou dizer por que eu resolvi trazer esse tema, por que ele é quente, né? Por que eu, de repente, trouxe, não sei, um fornecedor localmente falando sobre a abertura lá no seu destino? Por que eu trouxe um economista para falar sobre, sei lá, o comportamento do câmbio? Por que eu trouxe uma pessoa que fala sobre turismo e espiritualidade? Qual é a razão pela qual essa temática pode ser um presente para a minha audiência? E aí, quanto mais recurso, melhor. O algoritmo gosta de diversidade. Vai lá e coloca um post bonitão no feed, avisa nos seus stories. Quando chegar o dia, a gente está perdendo a noção cronológica na pandemia, né? Coloca lá a contagem regressiva, coloca o lembrete para as pessoas. O Instagram é uma rede que ela privilegia as pessoas que praticam o óbvio. Coloca a setinha, mostra como é que você coloca a contagem regressiva, explica que horas vai acontecer, conta por que vai ser tão bacana estar com você. E se possível for, fuja do horário de rush. 8 horas da noite é a hora internacional, intergaláctica da live, né? Então, a gente tem muita opção. E, de fato, a gente vai ter mais dificuldade de angariar a audiência. Outra dica importante é, salvo se você tiver assunto suficiente, eu sou partidária de short lives. De uma live que dure menos do que 60 minutos. Que já é o esperado pelas pessoas. Então, eu tenho visto boas experiências de lives que duram
35, 40 minutos no máximo com perguntas e tudo. Por quê? A gente cria uma escassez cerebralmente falando. A gente deixa aquele gostinho de quero mais. Então a gente tem aí uma possibilidade de fazer com que a audiência diga, poxa, queria mais. Se você fizer outra vez, eu de repente penso que eu vou participar. E outra coisa importante sobre conteúdo, inclusive, minha gente, se por acaso a sua live estiver condicionada a produzir conteúdo, que é, uma vez que eu faço a live, eu vou deixá-la disponível lá no IGTV, as pessoas vão poder assistir, qualquer hora vale. Quando eu tenho que gravar um conteúdo que é ao vivo, e ele não tem esse compromisso do horário, o importante é que ele fique lá disponível, eu gravo durante o dia, a iluminação agora é infinitamente melhor do que a que nós temos durante a noite. À noite, o esforço para criar um cenário que seja adequado visualmente é maior. Tudo é possível, mas existe aí um cuidado em maior quantidade, né? Em maior intensidade, certo? Próximo passo, hora do show. Já dá aquela tremedeira, né? Já desce aquela gotinha de suor. O que é importante, gente? Sempre. O medo é filho bastardo da falta de certeza. Então, na dúvida, teste os elementos da live. Teste, não custa nada. O que eu posso fazer? Numa hora qualquer, miro o celular para onde for, ligo a transmissão ao vivo e vejo como esse ambiente funciona. Vejo como é que eu faço para convidar as pessoas. Vejo onde é o botãozinho do aviãozinho, onde você pode mandar a live para pessoas em tempo real enquanto ela está acontecendo. Tua audiência também pode fazer isso, né? Onde eu fixo o título da live. Vocês agora veem que quando a notificação vem, aparece fulano de tal está falando de tal assunto. E de repente você já vai lá e clica no que te interessa, no que te saltou os olhos. Veja, se você por acaso for partilhar telas, porque agora esse recurso está disponível, onde é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para bloquear comentários? Porque às vezes, pela mecânica da tua live, vale a pena tirar os comentários no começo e depois abri-los, ou usar o botão de perguntas. Karina, mas é muita coisa para eu olhar, né? Titia mastiga tudo para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui numa sequência. Ó, primeiro, qual é o botão ao vivo? Lá no canto superior esquerdo aí da sua tela. Esse botãozinho aí com o sinal de ao vivo. Ao clicar, vai aparecer, primeiro, adicionar um título. E aí, do lado de onde está a minha foto do avatar, você vai escrever qual que é o título da tua live. Ao dar adicionar, você vai receber a mensagem que está embaixo, na terceira foto, no canto inferior esquerdo, já, que é, agora você está ao vivo. Chegou a hora do show. As pessoas começam a entrar, vocês vão ver aí na segunda coluna de imagens que eu coloquei, que você consegue acenar para as pessoas, eu me sinto importante quando as pessoas me dão um oi. Existe aí um botão, aliás, no campo de comentários, né, tem 3 pontinhos, não é nenhum botão. E tem a opção de desativar comentários. Tem gente que prefere. Quando você faz a collab, né, a live com 2 pessoas, os comentários vão ficar aqui passando no rosto da pessoa de baixo, né? Então, pode ou não ser agradável, aí é gosto pessoal. E aí vocês vão ver na parte de baixo dessa coluna do meio que você tem o campo onde você bloqueia comentário, o botão de perguntas, porque se as pessoas fizerem perguntas por essa interrogaçãozinha, você vai poder selecionar as perguntas que você vai responder e colocá-las na tela. É uma maneira organizada de fazer isso acontecer e, caso você não tenha muita prática com lives, é uma forma de não se perder, porque senão você vai ficar lá tentando olhar o que está acontecendo e você está perdendo um tempo valioso aí de conexão com a sua audiência por vez. O aviãozinho ou a gaivotinha que envia por inbox a live que está rolando enquanto ela estiver no ar, para quantas pessoas você quiser. O botão de convidar a pessoa e a pessoa lá tem que aceitar. Filtros, porque você passa reboco, como eu passei para esse webinar, mas você pode reforçar esse efeito e pode colocar filtros que, de repente, suavizem sua expressão, né? Deem um up na maquiagem. E o último botão que vocês veem, um quadradinho que está escuro, é o botão de compartilhar a imagem. Então, você vai conseguir colocar uma capinha inicial ou o que quer que você queira mostrar para todo mundo. Quando você apertar no botão de encerrar live, você vai ver na terceira coluna que ele vai perguntar, você quer encerrar? Ao encerrar, você vai ter uma opção de compartilhar no IGTV, de fazer o download no seu celular ou de descartar o vídeo imediatamente, né? Tem muita gente aí do marketing digital que faz a live e, teoricamente, joga a live fora. Então, ele só baixa para guardar, se isso interessar, e não fica disponível nas redes. No contrário, terminou a live, quando você compartilha no IGTV, esse conteúdo vai ficar por todo o tempo possível aí disponível para que as pessoas o assistam, certo?
Recapitulando o que é importante numa live, com foco agora no ao vivo, no agora vai. Primeiro, comece pontualmente. Combinou às 10? Começa às 10. A gente o tempo todo tem a chance de gerar mais credibilidade para o nosso trabalho. Essa é uma delas. Combinei às 10, vai ser às 10. Aqui, ó, 10h30, eu tava aqui com o dedo nervoso para a gente começar a trabalhar. Depois, no começo do voo, assim como saudades, aviões, a gente vê, diga o quanto tempo vai durar, né? Quanto tempo essa jornada vai durar. A gente tem a expectativa de conversar aqui por 30 minutos, porque a pessoa já consegue se programar e setar, né, a sua expectativa. Faça o seu roteiro, mire em menos do que 60 minutos, menos é mais, e sempre sinta a dinâmica com quem vai fazer a live com você, inclusive se você tiver com as perguntas, os comentários abertos, sinta a audiência, né? Muitas vezes você está vendo, olha, estou tendo um escape de audiência, eu vou mudar o tom da conversa. Mas a gente vai falar ainda sobre audiência. Karina, mesmo assim, eu ainda estou toda me tremendo porque eu não consegui me convencer dessa história de fazer live. Então tá. Crie uma narrativa para você e crie uma narrativa para a audiência, que é: queridos, eu gravaria um vídeo aqui, mas eu acho que tem muito mais valor que a gente faça uma troca ao vivo. Pela saudade que tenho de vocês e pela oportunidade que eu também tenho de olhar para essa questão com seus olhos. Então, a gente consegue, inclusive, reforçar a razão pela qual aquela live, aquela interação tem relevância. E cria uma narrativa para você, que é: eu vou gerar conteúdo. No marketing digital, o importante de fazer lives é justamente poder, em 40 minutos, 50 minutos, sei lá quanto tempo, tirar trechos que virem um vídeo, por exemplo, de 1 minuto no seu feed. Que virem conteúdo posterior, que você pode aproveitar, fazer essa mineração, né, e gerar conteúdo novo a partir do conteúdo de uma live. Dá sim. Tem gente que legenda esse conteúdo depois, inclusive. Karina, e se tiver pouca gente? Só tiver os meus parentes e 2 ou 3 amigos que se comprometeram a assistir comigo. Olha, quando vocês fazem essas perguntas, me dá até um nervoso. Primeiro conselho: se você não consegue lidar bem com a energia que você gasta olhando para a flutuação da audiência, eu recomendo uma ferramenta de última geração, que é fita adesiva. Meta uma fita adesiva no canto do seu celular. Não olhe, porque os olhos não veem, o coração não sente. Karina, então tá. Eu não vou me importar com a audiência? Não vai. Pelo seguinte, o meu mantra de vida é este: onde houver uma pessoa interessada naquilo que eu faço, naquilo que é o meu propósito, lá estarei. Com a mesma energia, com a mesma disposição e com o mesmo rol de conhecimento. É tão importante para mim, me move tanto falar do meu trabalho, que não me interessa o tamanho da plateia. E eu quero que vocês pensem assim também. Até porque, se eu trouxer isso para a vida real, eu gosto de fazer isso. Você fala: Karina, mas eu não vou fazer live, eu só tenho 800 seguidores. Tá bom, arruma um espaço em São Paulo para botar 800 pessoas, para você ver o tamanho da audiência que você tem diante dos olhos. E outra coisa, se você por acaso, se não fosse o isolamento e tudo mais, estivesse em um bar, numa mesa com 3 pessoas, e alguém falasse assim: me conta mais do seu trabalho, você diria: desculpa, eu não falo para pouca gente. Né? Espera juntar mais uma galerinha e aí eu digo aquilo que eu faço. Não, de jeito nenhum. Você vai falar com a mesma disposição quantas pessoas estiverem lá. Já valeu a pena. Diante da circunstância que nós vivemos, que a gente não consegue se deslocar, quantas pessoas estiverem presentes na sua live, você vai inclusive agradecê-las depois. É educado. Karina, e se algo der errado? Se o telefone tocar, se o interfone tocar, se o cachorro latir? Gente, interajam com isso, tá? Lembra do elemento mágico da autenticidade do ao vivo? Então, surfa nessa onda. É pior quando você tenta negar as aparências, disfarçar as evidências, como dizem Chitãozinho e Chororó. Aconteceu alguma coisa errada? Dialoga com isso. Minha nossa, ninguém me liga o dia inteiro e justo agora que eu tenho esse encontro marcado e importante com vocês, eis que o telefone toca. E dê o jeito de solucionar. As pessoas estão esperando vida real. Para isso elas vieram. E para quase fechar o assunto, eu quero fazer o lembrete. Uma live gera vários video nuggets, o que a gente chama no marketing digital de trechos, que muitas vezes podem ser até legendados para gerar uma compreensão melhor e que podem ir para outros lugares aí no teu perfil. Para o teu IGTV, já com outro formato, ou para o teu feed contando mais, se é um trechinho de um destino, se é um recorte sobre um prato típico em específico. Para que isso serve, gente? Isso cria peso para a sua jornada. Documentar a jornada é como a gente chama todos os pequenos gestos que mostram para a nossa audiência que a gente está se movendo,
estudando, que a gente está produzindo conteúdo de relevância e que, portanto, a gente está investindo verdadeiramente na nossa marca, certo? Para encerrar a história, eu vou apenas fazer alguns recados aqui que precisam ser partilhados de maneira mais forte. Então, vejam, o que não fazer sob apenas você apanhar de mim se eu souber que você faz. 1. Não deixe a audiência esperar. Não fique dizendo, a gente está esperando aqui as pessoas chegarem. Não. Combinou? Vai lá e fala. Quem chegou vai embarcar e vai entender o contexto logo mais. Tenha respeito pelas pessoas que foram pontuais ou que atenderam prontamente ao chamado da tua live. 2. Vídeo não é espelho. Eu sei que dá muita vontade de arrumar esse cabelo, por exemplo, aqui, ó, que tá desordenado, mas se eu ficar o tempo todo aqui arrumando quebrado, vocês vão com certeza se irritar com a minha postura. Então, não fique se emperequetando em frente ao vídeo. Muita gente faz isso sem perceber, de maneira inconsciente. Então, agora, clareou e eu trouxe isso para o nível consciente de vocês. 3, evite saudações repetidas e conversas pequenas paralelas. Oi, tia Cleusa! Boa tarde, tio Augusto! Que alegria tê-los aqui! Que saudade de comer aquele frango na panela! Não! A partir do momento em que você está lá falando, você vai falar em plenária. Vai falar com todo mundo ao mesmo tempo. Certo? Não fale de maneira mole. Por quê? Pare para pensar que estão zapeando. Karina, mas eu tenho uma fala tranquila. Não tem esse jeito possuído que você tem. Tá bom. Mas pelo menos tenha consciência de impostar a voz adequadamente. Por quê? A gente precisa atrair a atenção das pessoas. E lembrem-se, meninos e meninas, o mais importante. Esse conteúdo que vai gerar lives precisa ser, inevitavelmente, inspirador, precisa entreter, precisa educar ou precisa simplificar a vida do cliente. Esse é o seu filtro principal para que você coloque uma ideia no ar, coloque o bloco na rua e apareça ao vivo, mostrando tudo aquilo que você sempre estudou e tudo aquilo que você sempre lutou para saber, para pessoas que querem muito aprender com você, certo? Agora a gente já faz o giro e vira a chave. E a gente vai falar a respeito dessa ferramenta onde estamos agora, do Zoom. Um pouquinho de contexto para vocês. Eu sempre gosto de fundamentar as nossas conversas, né? A empresa que tem o Zoom como produto é a Zoom Video Communications. Ela é da Califórnia, de San José, e ela tem serviços de conferência remota. Então, eles têm reuniões, webinars, várias plataformas que geram interação e que geram colaboração via móvel, remota e à distância. Trazendo isso para o nosso mundo, o que a gente vai ter aqui como oportunidade? Você pode usar o Zoom para o teu primeiro atendimento com o cliente, para dar boas-vindas, para fazer perguntas de sondagem. E olha que argumento forte vendedor, né? Eu tomei o cuidado de marcar essa reunião via vídeo, porque para nós é muito importante o olho no olho. Conectar com as pessoas cujos sonhos a gente vai realizar é o nosso primeiro passo durante o nosso processo de atendimento aqui na agência. Aí eu já estaria impactada, com certeza. Então, serve para o primeiro atendimento, serve depois dessa conversa para apresentar o roteiro personalizado, e a gente vai falar sobre isso. Serve para eventos híbridos. Então, eu, por exemplo, tenho várias empresas conhecidas que estão mandando aquele box com ingredientes e convidam o cliente a fazer uma receita juntos ao mesmo tempo, né? Tem um montão de gente usando essa mistura entre o que é real e o que é virtual, o que é analógico e o que é digital. E serve para fazer lives e webinars, como a gente está fazendo agora, em salas específicas e fechadas. Você também pode fazer isso com um grupo pequeno de clientes, com um grupinho que viajou para a Croácia o ano passado, com um grupo de pessoas que se conhecem, que têm um assunto comum. Você sempre vai ter aí bom senso para usar bem a ferramenta e extrair o máximo dela. É gratuito na largada, mas o Zoom atualmente permite reuniões de até 40 minutos. Às vezes ele dá um upgrade. Só que esse upgrade tem uma notificação que vai aparecer para você e para o cliente. E eu não acho que é legal o cliente ver, né, que a sua videochamada não caiu por uma sorte, aleluia, porque o Zoom deu um upgrade automático. E pode cair, tá? Porque eu já participei de reuniões em que a conexão cai mesmo e a gente tem que gerar um link novo e um transtorno. Então, se você vai usar o Zoom profissionalmente para interações que podem passar de 40 minutos, quando a gente fala de atendimento individual, pode mesmo, a mensalidade é $14,99. Tem que pagar $14,99. Importante saber e tomar a decisão aí de acordo com a tua realidade, com o teu negócio, ok? Agora vamos falar um pouquinho de estratégia para essa reunião. Tudo que eu falei agora há pouco com relação à sua aparência vale aqui.
Então, todos os códigos invisíveis que estão por trás da cor do batom, do óculos que eu estou usando para parecer uma pessoa adulta, inteligente, da roupa que eu vou usar, da maneira como eu me preparei, isso vale para uma reunião. O cenário, igual. A iluminação, o ruído no ambiente. Aliás, aqui eu coloquei, inclusive, um destaque, né? No Zoom, a gente tem um código invisível secreto de etiqueta, que é: quando eu não estou falando, eu sempre mantenho o meu botão de áudio no mute, no mudo. Por quê? A fala sincronizada ainda é um desafio em todas essas ferramentas digitais. Então, para trazer o máximo de clareza, eu, quando não estou falando, deixo lá no mute. Quando eu cheguei hoje, vocês viram, né? Eu estava com áudio e vídeo ligado e eu apareci, mas ainda assim com o áudio desligado. Por quê? Para que vocês escutassem de forma límpida a voz do André, a voz da Estela, certo? E com o cliente igual. Muitas vezes, quando você estiver fazendo a apresentação, você, como host, como dono da reunião, vai poder colocar no mute as pessoas que estão assistindo e pode explicar a razão, dizendo: a partir desse momento, eu vou deixar no mudo o canal de áudio de vocês, justamente para potencializar, para maximizar a sua experiência, mas a qualquer momento, fique à vontade para esclarecer suas dúvidas, para me fazer perguntas. Essa é uma conversa que precisa ser fluida e ela é muito importante com a tua participação. Então, à vontade, certo? Assim como vocês viram antes dessa reunião começar, eu aconselho uma tela de espera. E aí eu vou dar até um exemplo para vocês com relação a isso. Eu fiz a lição de casa bonitinha aqui, com um slide personalizado, com o máximo de elementos que você puder explorar com relação ao cliente, com uma música boa, se você souber de quem que o cliente gosta, maravilhoso. O cliente é fã, sei lá, da Beyoncé, do Jason Mraz, vai lá e coloca. Hoje em dia a internet dá a possibilidade de qualquer caminho com relação a isso. Quanto mais personalização, mais valor eu gero na interação. Quando você tiver momentos de escuta, por exemplo, ao final da nossa conversa, quando eu for responder as perguntas de vocês, eu vou parar o compartilhamento de tela. Por quê? Porque isso gera mais conexão, certo? Outra dica de ouro: mantenha todos os seus slides, desde o slide de abertura, o conteúdo, que quer que seja, num arquivo só. Porque toda vez em que você der compartilhamento de o cliente vai ver exatamente o que tem na sua tela. Então, se o seu desktop estiver bagunçado, se você tiver com um PowerPoint aberto, depois colocar em modo apresentação e tudo mais, o cliente vai ver. Então, o que é ideal? Arrume tudo, coloque em modo apresentação e aí sim você vai receber o cliente. Porque a gente tem a possibilidade de que essa sala de reunião só receba o cliente quando a gente autorizar e quando a casa estiver arrumada, certo? E se você usar uma tela de despedida, você também pode colocar música ao final. Vai funcionar como? Com o teu Spotify, com o teu programa de vídeo. Olhem só a lição de casa maravilhosa que eu fiz. Tem até um vídeo que está se mexendo. Ó, coloquei lá: que alegria recebê-los, fulano e ciclana. Coloquei que é uma prévia de um roteiro personalizado do dia tal, em tal hora, que é quando vai acontecer. Coloquei a mensagem de que eles vão embarcar em breve para a viagem que eles estão planejando de lua de mel. E aí pode ter uma música maravilhosa que esteja nesse mood, nessa pegada da viagem que eu estou lá organizando. E aí eu vou colocar para vocês, ó, um exemplo de tela de encerramento. Eu coloquei uma frase que eu acho que é inspiracional, dizendo: sorte grande é ter um amor que te leve para viajar. E agradecendo. Por quê? A partir do momento em que eu disse tchau, tudo de bom, um beijo e tudo mais, eu posso colocar música e tirar o meu vídeo e encerrar de uma maneira harmônica, profissional e adequada. Tá bom? Guia para reunião perfeita, de acordo com que leis? As minhas. Eu preciso ter uma abertura, uma tela de abertura. Quando eu entrar, igualzinho live, ó, conta para o cliente o tempo estimado que você vai ter de apresentação. Conta um pouquinho a seu respeito, se o cliente não te conhecer. Isso é o gatilho que a gente chama de prova social, que é: mostra quanto tempo você tem de estrada, mostra qual é a sua especialidade, mostre quem você é pessoalmente, porque gente conecta com gente. E depois parta para o roteiro. Então eu coloquei aqui, ó, uma setinha explodindo esse tema. Eu, por exemplo, faria o quê? Contaria como é que é o meu processo de venda, porque pode ser que eu tenha um feed de atendimento, pode ser que eu tenha etapas marcadas, cada um tem o seu modus operandi. Quais são as coordenadas, como é que eu chego, quais são as distâncias, quais são as companhias que operam e assim vai. Por que foi feito para você? Parece Itaú, mas não. Por que tem fit com o perfil do cliente? Quais são os highlights? Quais são os pontos altos, né? O que você tem para ver? O que é que vai te encantar mais lá, cliente? Depois, comer e beber, maravilhoso. Sou intimamente interessada nisso. Hospedagem,
tudo que vier de detalhe. E depois a gente volta. A gente vai, ao final, tirar o compartilhamento de tela, abrir para dúvidas do cliente, ouvir feedbacks deles, validar o que funcionou e o que não funcionou, se algum ajuste é necessário. Fazer a projeção do futuro desejado. Essa parte é ouro, minha gente. Eu costumo dizer que num processo de venda, depois que você mostrou tudo, você tem que perguntar assim para o cliente: vem cá, o que você sentiu enquanto você teve esse embarque para o destino X? Você conseguiu se imaginar lá? Meu amigo, é maravilhoso projetar o futuro desejado do cliente. Por quê? O cliente se convence muito mais com aquilo que ele mesmo diz do que com aquilo que a gente diz para ele. Então ele vai dizer: nossa, já me vi lá com uma canga branca maravilhosa, plena, como se eu fosse uma pessoa que só paga as coisas no débito. Pronto, fisgou. A pessoa já conseguiu se enxergar lá, já se projetou, já pensou com que roupa vai. Então a gente já tem mais um avanço nessa caminhada do processo de vendas. Explique quais são os próximos passos, se você volta para fazer um ajuste do roteiro, o que é que você vai mandar, se o cliente vai começar a coordenar pagamento, se ele vai ter que optar, se você vai mandar preços efetivamente, porque essa apresentação pode ser só inspiracional, e aí você se despede, certo? E agora que a gente já entendeu a mecânica, eu vou brevemente fazer um sobrevoo nessa janela que você está vendo agora, né? O Zoom tem um menu que é dinâmico. Por exemplo, nesse momento, eu estou vendo o menu na parte de cima da minha tela, mas muitos de vocês estão vendo na parte de baixo, no rodapé. Ele é orgânico, né? A gente chama isso de volumetria, que é quando o programa ele se organiza conforme a experiência do usuário. Então, tem exatamente o mesmo menu. Para você marcar uma reunião, você vai ter que aprender a mexer bem nos menus e vai ter que aprender a chamar alguém para te fazer companhia lá, certo? Então, primeiramente, eu vou fazer rapidinho aqui a recapitulação de como é que você chama alguém. Você tem duas maneiras. Um deles é usar o menu Zoom, o primeiro menu, que tem a opção de marcar compromisso ou de começar uma reunião, se for agora. E aí, se for começar uma reunião, o Zoom vai abrir um ambiente, uma reunião virtual, e eu vou lá e capturo o link dessa reunião. Ou, quando eu apertar Schedule Meeting ou Agendar uma reunião, isso pode ser tanto nesse menu quanto na tela inicial, aqui na Home do Zoom. Então, vocês estão vendo aí, eu botei até uma setinha. A gente tem um botão Home, a gente tem os próximos eventos que a gente pode ter marcado, confirmado presença, e os mesmos menus estão aqui, ó. Novo evento, se juntar a uma reunião existente, marcar uma reunião ou fazer um compartilhamento de tela. Se eu clicar lá no Schedule Meeting, essa é a tela que eu vou enxergar, minha gente. Lá no tópico, dica de ouro, escreva um nome que seja inteligível para o cliente. Porque se você só escrever reunião, ou se você só escrever o nome do cliente, não vai ser inspirador. Veja que eu coloquei lá, sei lá, Leste Europeu A2, Marília e Caio. A maneira você vai encontrar. Você vai colocar a data para começar e para terminar. Quando você tem Zoom Pro, sua reunião pode durar até 24 horas, mas pelo amor de Deus, não. A gente tem, ó, Time Zone, a zona de fuso horário. A gente tem a opção de compromisso recorrente. Depois tem uma opção do ID, né, do número do encontro. Eu sempre coloco a opção de gerar automático. Você pode ou não colocar senha. O que eu tenho feito? Não tenho colocado password, porque é mais uma etapa para o cliente coordenar e pensar. Depois, a gente tem a opção de abrir a reunião com todo mundo tendo o vídeo aberto, ou, de repente, o palestrante tendo o vídeo aberto e as pessoas não. Por padrão, a gente sempre deixa a possibilidade, numa reunião, principalmente na natureza de vocês, para que todo mundo tenha para gerar mais conexão. E o áudio, a gente sempre escolhe a opção áudio do telefone e áudio do computador, porque aí você consegue ter a máxima possibilidade aí do áudio funcionar. E aqui embaixo, não dá para ver no recorte de tela, mas você já consegue exportar esse conteúdo para o teu calendário do Google, para o teu calendário da Apple, para todos os calendários que você tiver. E ao exportar o compromisso, você pode inclusive chamar o cliente lá, certo? A gente muitas vezes só manda o link para as pessoas e o número do compromisso. Já é o suficiente. E aí, ó, eu fiz um print desse menu flutuante para vocês olharem. Tá aqui, eu fiz a simulação, né, de qual é o ambiente que a gente vai olhar e coloquei, ó, a tela de baixo, para que você se sinta seguro de que uma dessas coisas você provavelmente está vendo. Ele pode mudar a ordem sensivelmente, mas os elementos são esses aí. Então, vamos lá, 8 menus antes da gente fechar, é rapidinho. Primeiro, o áudio, que pode estar ligado ou desligado aqui, e você tem aqui a opção de mudar as entradas e saídas do seu computador. Por padrão, o Zoom sempre
detecta e identifica automaticamente qual vai ser a tua entrada. Então, você vai mutar e tirar o mute sempre. Ensinar isso para o cliente é algo gentil, porque nem sempre ele vai ter essa tranquilidade e está habituado a ver webinars todos os dias como nós. Depois, a gente tem um botão de vídeo, que também seleciona qual que é a câmera do seu computador que ele vai usar, e tem uma opção que algumas pessoas usam, que é do background virtual, que é você escolher um arquivo de imagem e o arquivo aparecer aqui atrás. Eu não uso, porque eu tenho cabelo quebrado, então dá vários paus, dá vários bugs no cenário. Mas, se vocês acharem que é uma boa, que o cenário pede, ou que você está num lugar que você não gosta visualmente, é uma alternativa. Tá aí, tá disponível. Muita gente utiliza, né? Se eu pentear bem o cabelo, talvez eu possa usar. Depois, a gente tem segurança. E aqui tem uma opção de não deixar mais ninguém entrar na reunião, de colocar a lista de espera ou não, que por padrão está como um script de segurança do Zoom. Então, quando você entra, só vai ter você lá nos participantes. Vocês estão vendo, ó? No menu tem escrito participantes 1. Aparece o número de quantas pessoas estão disponíveis lá, estão ligadas na reunião. E aí vai aparecer uma janelinha flutuante onde você vai autorizar a entrada do cliente. Senão, ele vai ficar numa sala de espera, antes da sua tela inicial, dizendo que o dono da reunião vai te admitir logo mais, tá? E aqui tem colocar ou não colocar o chat, permitir que as pessoas troquem o nome delas quando elas entram na reunião. Todos os elementos que têm a ver com segurança, tá bom? Depois a gente tem o menu de participantes, que mostra tanto você, dono da reunião, quanto os clientes que você convidou. E vejam, a gente tem aqui, ó, um botão para deixar todo mundo mudo, tirar o mudo. Você pode fazer isso individualmente também. E a gente tem um botão dentro de participantes que é invite. E aqui no invite eu posso ou mandar um convite para uma pessoa que eu queira na reunião, ou usar um botãozinho aqui embaixo, ó, no barrado aqui dessa tela, que tá copiar o link da reunião, né? Copiar o convite e mandar do mesmo jeito para qualquer pessoa que esteja conosco, tá bom? Depois, dica de ouro, minha gente, partilhar tela. Quando você partilhar tela, o que eu te aconselho aqui? Karina, eu vou começar a reunião, eu vou colocar a música, tem uma tela inicial, então tá bom. Passo 1, abra o seu PowerPoint, deixa ele lá abertinho, tá? Porque senão ele não vai aparecer aqui nessas possibilidades de telas abertas, de desktop aberto. Depois, liga a música bonitinha lá no seu computador, tá bom? E aí, quando você apertar o botão partilhar tela ou share screen, vai aparecer aqui a opção do seu PowerPoint, ou seja lá de que tela você vai compartilhar. Depois de você selecionar essa tela, por favor, pelo amor dos filhos que eu ainda não tive, clique nessa opção compartilhar o som do computador e otimizar telas para vídeos. Por quê? Se você vai mostrar um vídeo do destino, se você vai colocar a musiquinha no começo e você não ticar, vai aparecer um total de nada para o cliente. O vídeo vai ficar craquelando, falhando e a música não vai aparecer lá do outro lado com qualidade. Ticou essas duas coisas e apertou o botão Share, aí você vai voltar para a sua tela e vai maximizar a apresentação. E tá feito. Karine, quando eu quiser tirar, você vai lá no botão Stop Share, vermelhinho, que vai aparecer para que você pare essa configuração. E tem uma coisa importante, do lado do botão de compartilhar a tela, tem mais um menuzinho do lado. E aí você pode autorizar que o cliente compartilhe coisas. Então, se de repente for à vontade, a gente coloca lá que múltiplas pessoas podem compartilhar telas também, assim como você, tá bom? Depois, o menu que eu não mexo, menu anotações, que tem a condição de você usar marca-texto, canetinha, tudo que rabisca a tela. Eu não uso, porque não quero que risque meus slides feitos com tanto carinho e capricho. E se isso acontecer, você vai lá em anotações, usa a borrachinha e apaga, né? Ou dá um desfazer na tela. Mas se eu quisesse, eu poderia rabiscar a tela inteira agora. Coisa que eu não vou fazer, porque eu tenho um certo toque aqui. E aqui no botão mais, eu tenho uma opção importante para nós, que é, se você vai autorizar que as pessoas façam rabiscos de tela e anotação, se você vai esconder esses controles e só aparecer a tela se isso for melhor para você, mas aqui o que tem de mais importante, você tem um botão de gravação. Você pode gravar a tua reunião ou na nuvem, de acordo com o pacote que você tem no Zoom, ou gravar no seu computador. Karina, mas como é que faz? Ao final, quando você dá Stop Share e você para a reunião, geralmente no seu computador, esse arquivo
vai lá para a pasta de documentos. O Zoom cria uma pasta com o nome dele, Zoom, e aí lá dentro você vai ter o chat gravado, se alguma informação tá lá, ela já vai ficar disponível para você no arquivo texto. O arquivo MP4, o vídeo, que você pode usar como você quiser depois, se quiser, e uma pista de áudio. Então, por esta razão, o Zoom pode servir para você gravar podcasts, por exemplo. Você usa a mesma pista de áudio, só elementos que você queira cortar e colocar uma vinheta no começo e no final. Tá vendo? Bem versátil. Nos encaminhamos para o fim dessa conversa. E chega agora o momento em que, para a nossa humanização, para a nossa conexão, eu vou parar a partilha de tela. Coisa boa é usar a lição que a gente dá, né? E eu vou chamar Estela. Estela está em outro estúdio, Estela? Onde está? Ah, apareceu, Estela. Chegando Estela, aqui. conte aí o que a gente tem para conversar agora. Se a gente tem alguma pergunta. Tem várias perguntinhas. Tem algumas perguntas técnicas aí. Vamos lá, por ordem. Tá. Na verdade, tem algumas perguntas sobre o Instagram. Então, a Evelise pergunta o seguinte, sobre o botão compartilhar tela na live Instagram, que na sua foto fica do lado dos filtros. No meu Android não está disponível esse recurso. Está disponível para todos os celulares? O Instagram tem uma, não diria nem que é uma complicação, mas ele distribui a atualização por ondas. Então, pode ser que não necessariamente para Android isso não esteja disponível, mas que ainda não esteja disponível para a tua faixa de usuário. E aí eu não sei qual que é o recurso do algoritmo, né, para escolher. Porque, por exemplo, o Reels, aquela ferramenta nova que surgiu, em que você faz dublagens, etc., no Instagram, não chegou para mim. Então, haverá um tempo, Evelise, né, que fez a pergunta? Isso. E provavelmente essa atualização vai acontecer. Por via das dúvidas, pelo sim e pelo não, vale a pena ir lá na sua Play Store, na Google Store, e atualizar o aplicativo, porque muitas vezes é isso. Se você não tem atualização automática no celular, pode ser que não apareça disponível. Mas em tese e por ondas, é muito provável que nos próximos tempos, 100% dos usuários, talvez inclusive depois de fazer alguma live, essa atualização venha. O algoritmo é super inteligente. Ela venha para você. Vamos ficar na torcida, porque compartilhar a tela pode ser excelente, né? Se você vai falar de destino, principalmente. Exato. A Susan até deu uma ajuda aqui que disse no seguinte, no caso de compartilhar vídeos e imagens das lives, infelizmente só serve para quem tem iPhone. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Teoricamente, deve funcionar em todas as plataformas, mas eu acho que distribui tudo antes para o iPhone. Todas as funcionalidades chegam primeiro, né? Desmetida a besta da Apple Store. Ela comenta até que fez uma live da NCL com a Marcinha e tinha várias coisas bacanas, mas que não conseguiu, enfim, apresentar. E aí eu aproveito a deixa também, Karina, para contar que a nossa equipe de comercial tem se disponibilizado para fazer várias lives, então fica aqui estendido também o convite, enfim, se tiver uma oportunidade e acharem que cabe, a equipe toda está disponível aí para participar também. Eu acho que é muito legal, porque quem é da área comercial está quicando para falar com gente e depois é importante porque vamos pensar estrategicamente, a gente. Se você tem alguém que você sabe que é super querido no mercado, é da equipe da Estela, e aí você pode aproveitar a audiência dessa pessoa, né? Trazê-la para falar de um assunto que é da sua especialidade e só ciceronear, né? Conduzir essa conversa é uma ótima, porque também é uma prova social, Estela, que você mostre a sua associação a profissionais que sabem aquilo que estão falando, que trazem informação. E eu acho que é bonito se colocar na condição humilde de dizer, vem cá, vem aprender comigo mais a respeito disso, eu vou selecionar as minhas dúvidas, vou colocar uma caixinha de pergunta para que vocês perguntem também a respeito disso, e olha uma costura bonita que a gente já cria, uma interação que a gente já traz. Super legal a ideia. É verdade. Tem uma outra pergunta técnica que é o que faz dar eco nas lives do Insta? O que faz dar eco nas lives do Insta? Vários elementos. Um deles é a acústica do lugar em que você está, o outro é sua conexão. Conforme a qualidade de conexão, a gente vai ver craquelar, né? A imagem ficar pixelizada e haver falha de áudio. Às vezes a voz fica robótica e às vezes vem eco. Então, tem a ver com conexão. Qual é o segredo, minha gente? Cola a cabeça do lado do seu roteador. Eu gostei daquela dica também, Karina, que você deu teste na madrugada, né?
Gente, maravilhoso. Na madrugada. Faz ainda recruta alguém da sua casa para ser seu convidado e alguém no outro quarto para ver como é que ficou. Melhor coisa para trazer segurança, entendeu? É criar um ambiente seguro. E dá, né? Dá para fazer? É isso. Mesmo. Agora, passando para o Zoom, uma pergunta: se a tela de espera também é disponível na versão free? Sim, porque na verdade o Zoom não está nem sabendo dessa gambiarra chique que a gente faz. Então, uma tela normal de apresentação usando a função de áudio. Um parênteses com relação a som. Se você está sentindo escape muito grande por causa do microfone do seu celular ou porque você coloca ele meio distante, usar fone é um negócio que costuma isolar minimamente o som, diminui um pouco o eco. No meu caso, não. Eu falo pertinho do microfone aqui e eu sinto que o efeito é bom. Mas para descobrir isso, testei. Conectei com outra pessoa dizendo como é que você escuta melhor? Agora com fone e agora sem fone. Né? Eu acho que cada um tem aí uma série de variáveis para testar e quando você fizer isso, você vai conseguir se lançar com muito mais plenitude na hora do vamos ver e só prestar atenção na conexão mesmo e no recado que você vai dar. Muito bem. Outra, como coloca a música no Zoom? A música no Zoom você vai colocar no Spotify, no seu aplicativo de música qualquer e contanto que você dê share e você coloque lá a opção de compartilhar o som do computador, vai. Aliás, uma resposta bônus que ninguém me perguntou. E se eu não quiser colocar a tela de início, mas quiser colocar uma musiquinha? Na mesma janela que vai aparecer branquinha, suspensa no share screen, tem um botão básico e um botão próximo que é avançado, eu acho. E lá tem a opção de só compartilhar o som do computador. E aí, então, eu posso aparecer, sorridente, com uma música de fundo. Só que o que eu acho? Você tem uma baita de uma chance de ancorar a personalização quando você coloca a foto do casal, quando você coloca o nome do cliente, quando você coloca que é a versão 1, 2, 3, 10 do roteiro. Então, vale a pena colocar sempre telinha. Então, você vai lá no share screen, compartilha o arquivo que você já vai usar de vez e segue. Karina, mas e se por acaso o cliente me fizer uma pergunta no meio da apresentação e eu tiver que parar o compartilhamento de tela? Você vai parar o compartilhamento no Zoom, só que a janela vai continuar aberta lá bonitinha no esquema de slideshow atrás. Então, quando eu voltar, que nem eu vou fazer agora, quando a gente encerrar a live, já vai estar tudo no esquema. Eu não vou precisar de novo abrir o arquivo e nem nada. Eu só paro o compartilhamento aqui e aí depois, quando eu voltar, ele vai estar normal. Por exemplo, eu posso fazer esse teste agora. Eu volto lá, eu estava numa janela de perguntas e respostas e eu parei o compartilhamento. Quando eu dou share de novo, ele já volta no modo apresentação. Se e somente se eu seguir o conselho do coração de Karina e colocar tudo num arquivo só. Porque se eu tiver que parar para botar o vídeo, para fazer sei lá o quê, esquece. Por isso que hoje tem recurso para, tem um vídeo? Coloca o vídeo dentro do seu slideshow. Você tem vários elementos? Bota uma tela de títulos, separa os assuntos, né? Coloca lá, mudando de assunto e coloca o outro assunto com o cliente. Mas faça tudo num slideshow só. Para mim é igual programa de TV, gente. É um programa de variedade. Então a gente tem que gerar um mínimo de interrupção. E acho que tem uma dica boa também, sabe o que, Karina? De fechar todos os arquivos quando você vai compartilhar a tela. Pois é. Porque é um perigo. Exatamente. Aparecer o que você não quer que apareça na tela compartilhada, né? Na dúvida, gente, pega tudo que você tem no desktop, bota numa pasta espaço sideral e bota lá dentro do espaço sideral. Depois você se vira e organiza na volta. Mas é bom. Mas, assim, nada. Mesmo. Se a gente olhar, Estela, eu falo desses códigos invisíveis visuais, mas tudo é código, né? A pessoa está prestando atenção se você é organizada. Eu fui lá olhar os porta-retratos que você tem aí no seu ambiente. A gente está de olho em tudo, Sim. mesmo que não seja de maneira consciente. Então, Sim. todo cuidado é pouco. É o que eu brinco que é a teoria do MPC. Montão de pequenas coisas que geram uma imagem sólida para você. É verdade, é verdade. Olha, o Evandro pergunta, as mesmas funções aparecem quando a reunião no Zoom é feita através do smartphone? Sim, com a diferença de que na funcionalidade a gente vai ter tudo no menu de baixo, no Zoom, e que aqui, por exemplo, se você está no desktop nesse momento, a gente tem no canto superior direito uma visão que chama Speaker View ou Gallery View, que é a visão do palestrante ou a versão em galeria. Eu, por exemplo, posso ver a minha tela e a da Estela divididas ou só quem está falando no momento. No celular, você vai arrastar para as laterais para fazer essa mesma função. Porque eles tornam isso mais funcional para uma tela pequena. Mas as funções que estão aqui estão disponíveis lá. Tudo pode ser feito nos dois lugares, sem problema nenhum. Muito bem.
Pergunta interessante da Alvoneide Silva. Qual a melhor frequência para as lives? Tem que ser diária? A meu ver, não. A meu ver, não. Existem muitos profissionais de marketing digital, Estela, que falam que se você fizer lives durante 6 semanas, todos os dias, que você angaria audiência, porque a pessoa vai se habituar ao que você está fazendo. O que eu acho? A meu ver, o dono da frequência e da recorrência é a relevância. Então, eu prefiro 1000 vezes que você faça live sempre que você tiver um assunto. Breaking news, tem que ser um negócio para falar ao vivo, vai gerar burburinho, do que se obrigar a fazer live. Porque eu vejo gente que faz live para dar boa tarde para a tia Lurdinha. Não pode, né? Se eu parei o que eu estava fazendo, às vezes eu estou no meio de uma planilha, mas como eu sou uma pessoa curiosa, falo, o quê? A Estela apareceu ao vivo, um momento, vou lá ver. E eu não encontrar relevância, isso também é uma mensagem. Então, a meu ver, quando você tem um perfil profissional e pessoal, pare para pensar. A gente tem hierarquia de conteúdo, né? Você pode colocar no feed aquilo que é on demand, que a pessoa pode ver quando ela quiser e que é algo que fala sobre o seu negócio de maneira mais formal e estruturada. Você tem os stories para colocar coisas que sejam mais informais, inclusive um recado curto que você queira dar, né? Você não precisa abrir uma live para dar um recado de 1 minuto e meio, 2. Você pode gravar uma sequência pequena de stories, você pode usar os elementos todos de lá. Quanto mais o algoritmo, melhor. Não use live à toa, né? Não é porque aquele palestrante, aquele empreendedor de palco faz live todo dia que você também tem que fazer. Planeje com carinho o conteúdo editorial. Faça um calendário e pense quando isso faz sentido, né? Quando fizer, ótimo, né? Se, por exemplo, você pensar, Estela, a gente juntou as 3 marcas e a gente quer fazer lives diferentes e para criar uma energia, uma atração, a gente vai fazer uma atrás da outra. Ótimo, tem um contexto. Agora, decidir fazer todo dia pelo fazer só, para aparecer, não. Eu ia dizer, se você não é Fábio Porchat e tem um monte de convidados, porque aquilo impressiona, né? Todos não talvez não seja o caso de fazer diária. Acho que bem lembrado mesmo. Você tem um stories para isso, para mensagens curtas. Exato. E o foco do Fábio Porchat não é exatamente conteúdo, mas é justamente trazer pessoas que têm audiência, né? Gera atração por outras razões, né? Tipo, você fala, meu Deus, acordei com a vontade de saber o que a Anitta tem a dizer? Não, você vai lá curiar, né? Entretenimento, né? Mais entretenimento. Não deixa de ser uma função. Mas aí a gente equilibra, né? Quando a gente entretém, porque no final do dia a gente também tem um trabalho. Você jamais marcaria um webinar numa sexta-feira às 10h30 se não tivesse um recado que você julga importante para dar, né? Então, assim a gente faz com live também. É um poder nas mãos. Use bem. Muito bem. Olha, a Ana Cristina tem 3 perguntas que eu já vou fazer juntas, ó. Temos como fazer lives pelo computador no Instagram? Fone de ouvido aumenta eco? Olha, depende do fone. Porque eu vou dizer uma coisa, tem de trás para frente, né? Que eu sou canhota, gente. Tem fone que deixa a voz parecendo o carro da pamonha e tem fone que deixa a voz super límpida. Então, não tem regra aí. Eu, por exemplo, eu sempre faço live sem fone, sem nada, porque eu acho que o microfone do meu dispositivo vai bem. Agora, a pergunta sobre live no computador, eu vejo gente de marketing digital fazendo e me parece possível, mas no campo prático, eu não conheço gente próxima que já tenha feito e não testei fazer. Então, fica uma pergunta até para mim. Quando eu abro o Instagram aqui na versão desktop, eu não vejo a função para abrir stories e abrir lives. Então, eu acredito que não. Mas fico aqui com o benefício da dúvida. No final do dia, eu acho que o celular vai funcionar bem e vai fazer a função. E a terceira da Ana Cristina, ela pedindo para confirmar se é verdade que a gente está se disponibilizando a fazer lives. É verdade. Eu não sei, ela é da Nova Prática, eu não sei quem te atende, quem te dá suporte aí, Ana Cristina, mas a gente vai entrar em contato e sim, por favor. Estamos disponíveis. Do Ricardo Alves. Por que no Insta o vídeo não sai com o som? Por que no Insta o vídeo não sai o som? Porque no Insta o vídeo não sai o som. No Insta o vídeo não sai o som? Sai. Na realidade, no Instagram, todas as vezes em que a gente gravar vídeo, por padrão, os celulares estão com o volume mutado. Então, ao gravar, em seguida eu vou lá e aperto para aumentar o volume uma vez, e depois que eu gravar, o som vai aparecer. E se você vai postar,
pode ser que tenha um sinalzinho de vídeo acima do vídeo no feed, e aí você vai lá habilitar com som ou sem som. Mas por padrão, todo o conteúdo gerado no Instagram vai captar o som pelo microfone do seu telefone celular. Só é que o padrão é mudo. Quando você abre o Stories, por exemplo, geralmente está sem volume. Aí eu vou lá e aperto para aumentar o volume uma vez e aí habilita. Se entendi a pergunta. Eu acho que ele está dizendo quando dá o share do vídeo no fundo na live. Na verdade, quando dá... porque o microfone não vai captar com a mesma sensibilidade. O que eu vejo, algumas pessoas fazem o teste de colocar música no fundo da live, quando fazem live no Instagram. Você até escuta, mas a qualidade não é boa. Não é um recurso que eu usaria no Instagram, de botar a música. Porque parece que não, Estela, mas embora 60% da nossa população seja visual, a audição é mais importante do que aquilo que a gente vê num vídeo, numa experiência de vídeo. Por esta razão, legendas estão chegando cada vez mais como vedetes para quem gera conteúdo. Então, a meu ver, se é para sair ruim, eu não aconselharia usar música e nem usar vídeo. O que vale? Vale você fazer um CTA, um Call to Action, que é um chamado para ação, dizendo. Tem inclusive um vídeo maravilhoso sobre esse destino, que eu vou usar para encerrar essa nossa interação e que eu vou postar no feed imediatamente, assim que a gente encerrar essa interação. Ponto. Porque, a não ser que seja para compartilhar a imagem, não vai funcionar bem. Interessante. A gente está quase encerrando, mas tem aqui algumas perguntas, essa achei interessante também, da Aliese, da Rema. O que você aconselha sobre as mãos? Às vezes vejo em lives as mãos das pessoas na frente do rosto. O que você aconselha? Eu, por exemplo, apareço com ela algumas vezes. Ana, Ó, o que eu aconselho? Quando a gente fala de gesticulação, Estela, existe um lance que é nós que somos pessoas agitadas, as pessoas entendem que a gente vai gesticular mais. Porque falamos muito, pelo número de palavras por minuto, pelo nível de tagarelice e tudo mais. O que eu acho que vale aqui? Se você quer evitar excessos, vocês podem perceber que a minha angulação sempre coloca as minhas mãos visíveis, mas não tão visíveis assim. Então, eu costumo esconder, angular de um jeito onde, quando eu tiver que aparecer, eu realmente faço essa escolha. Por quê? Quando você estiver nervoso, você não vai ter consciência corporal para controlar se você está usando as mãos demais desesperadamente. E se eu ficar com elas aqui, ó, eu vou distrair. Vale para o pessoal e vale para lives no digital. Todo ruído vai atrapalhar aquilo que está sendo dito. E como a gente já sabe que o sistema de som no Instagram não é o melhor do mundo, o que eu aconselho? Coloque as mãozinhas ou não visíveis, mas não precisa ser cabeça flutuante, né? Porque tem gente que mas coloque as mãos visíveis, mas de um jeito onde, ó, as minhas mãos são menos do que 30% do que vocês veem aqui no nível de tela. Para que você não, na hora do nervoso ou na hora em que você se empolgar, para que você não atrapalhe o processo de comunicação. Agora, mãos aqui, eu acho que assim, a mão tem que aparecer aqui quando ela de fato tiver uma razão para aparecer. Do contrário, ela está só atrapalhando a interação. Porque você também faz leitura labial, né? Tá aí o Fantástico para mostrar os quadros de leitura labial. Então, eu acho que mãos podem aparecer simplesmente até a linha do ombro e elas vão fazer o seu papel, a não ser que eu diga, não quero nem ver, aí eu criei um convite para que as mãos estejam aqui. Do contrário, eu acho que a gente não tem que atrapalhar. Ó, se a gente fizer tudo certinho, ainda com o risco do outro não entender exatamente aquilo que eu quis dizer, imagina se eu botar empecilho, né? Então, menos é mais. Segura aí a mãozinha, bota ela aqui embaixo, tá tudo certo. Muito bem. Ainda sobre música na live, tem uma contribuição aqui bacana da Malu Gili, que ela diz o seguinte: colocar música na live do Insta corre o risco do Insta bloquear por direitos autorais. É verdade, também é verdade. Boa. Não tinha lembrado de trazer esse alerta. É assim, eu tenho um amigo personal, por exemplo, que passou a usar só versões de música, porque ao final o Instagram não permitia subir para o IGTV por conta dos direitos autorais. O problema é que a gente também esbarra no YouTube, né? O YouTube muitas vezes bloqueia vídeo até que você ou substitua aquele vídeo, ou dependendo do que você tire a faixa de vez, ou você não consegue publicar. Boa, muito bom. E acho que aqui tem uma última pergunta que existe um padrão do Instagram onde fica o anfitrião na parte de cima ou debaixo do vídeo. E no caso de compartilhamento de tela, pergunto para avaliar se tira a pergunta ou não. Mas
Compartilhamento de tela. Vai ficar compartilhado na metade de cima e você vai virar um quadrinho desse tamanho, você anfitrião. E a pessoa lá de baixo vai continuar com as perguntas rolando no rosto. Tem gente que se incomoda, Estela, tem gente que não. Eu acho que cada um tem que pensar no que te faz mais sentido. O que eu digo para todo mundo é, se você é iniciante nisso, pode ser que a interação te gere mais ansiedade do que ajuda. Quando você se acostuma mais, não, você meio que se nutre disso, você vai lá e dá uma olhada. Eu, por exemplo, acho que se um dia você fizer uma live curta para falar de um destino, para virar um IGTV, eu diria, essa é uma live, né? Eu vou dar uma aula sobre esse destino, então eu vou bloquear os comentários, eu peço que vocês aproveitem. Quando a gente terminar, eu venho aqui conversar com vocês brevemente. E depois eu posso só editar a aula e subir para o IGTV, por exemplo. E, Karina, só o anfitrião é que compartilha a tela, né? O convidado não compartilha. No Instagram, até onde os testes que fizemos, o dono da live compartilha conteúdo. Então, é sempre na tela de cima que o conteúdo vai partilhar. Se você fizer uma live sozinho, aí a tua apresentação vai ter que ser nesse formato compridinho, se você quiser aproveitar a tela inteira, ou então ela vai aparecer com os barrados pretos ao redor. Então, é mais um cuidado de formato. Agora, se for live partilhada, não. Se você fizer meia tela, vai aparecer bem lá um slide de PowerPoint, por exemplo. Ou uma foto. Muito bem. Eu acho que encerramos. Karina, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Importante a gente lembrar que na terça-feira tem um outro encontro, às 14 horas. O tema vai ser... o tema vai ser uso de... Opa, tá aí. Ela prepara tudo. Quer contar, Karina? Conta aí. Não, Estela, conta de suspense. Conta você, não, conto eu. Não, mas é isso. Vai ser um encontro, gente, para vocês se programarem, vocês se prepararem. São 90 minutos para utilização e dicas de Canvas, que, para quem já participou da primeira reunião, foi a indicação da Karina para a utilização no Insta, na criação de peças do Story e tudo mais para o Instagram. Sim. Inclusive, Estela, abrindo parênteses, esse conteúdo que vocês viram hoje foi todinho criado no Canva. É a ferramenta que eu uso para fazer slide também. É super versátil. Mas para redes sociais, por todos os templates que já estão prontos e pelos macetes que a gente vai mostrar na terça-feira, te faz sair do zero, se você não souber nada de design, e você começa a produzir conteúdo que tem uma cara mais profissional e com o tempo só melhora. Muito bem. Olha, gente, nós gravamos este treinamento. A Karina, combinamos com a Karina que nós vamos disponibilizar lá no nosso portal de webinars pelo período aí de uma semana. Então, dá para rever, dá para indicar para alguém próximo e fiquem à vontade. Vai ficar por um período curto, que é webinar.ncl.com.br. A partir, provavelmente, de amanhã ou no final do dia de hoje, já vai estar disponível para quem quiser rever, enfim, para repassar alguma coisa. Espero mesmo que tenha sido útil, como eu disse, eu aprendi, embora me considerasse até uma usuária de Zoom, como se diz, bem ativa e graduada, eu aprendi, e a intenção é isso, é trazer mais ferramentas para vocês. Nós fizemos até uma pesquisa, quando a gente encerrar, vocês vão ter uma pesquisa, e eu peço muito que vocês respondam, inclusive sugerindo o que vocês acham que traria, que a gente pode contribuir aí para esse dia a dia de vocês, tá bem? Muito bom. Muito obrigada, até a próxima, Karina, até breve. A gente se vê dia 14, então, porque eu já renovei minha ansiedade agora. Agora a gente se vê semana que vem, né? A gente começa a cama.com. Fechado. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada, gente. Ótimo dia, ótimo final de semana. Igualmente. Tchau, tchau.